Olá, boa noite. Estou eu aqui mais uma vez para falar sobre as coisas que se passam na minha cabeça e como elas têm me feito enxergar a vida de forma única, eu diria. É algo muito louco, algo muito interessante. Eu gostaria de tentar explicar um pouco de como funciona e de como as informações vão meio que sendo coletadas para que eu chegue a um ponto final, entenda algo. É muito grande, é muito complicado, é muito vasto ao mesmo tempo. Então é difícil de entender. Mas eu juro que eu vou tentar explicar da forma mais condizente possível. Bom, para começar, eu vou entrar meio que já como eu estou e não como eu fiquei assim. Ou pelo menos não como eu acho que eu estou. Entende como já fica um pouco complexo aí? Porque tem vezes que eu acho que eu estou de uma forma e tem vezes que eu sinto que eu estou de uma forma. Então são coisas diferentes. Quando você acha, é só pelo simples fato de você não ter certeza. E quando você faz, por exemplo, o exame, no caso eu digo saúde, agora física, como ela está se passando, né? Então tem vezes que eu acho que eu vou viver 100 mil anos, tem vezes que eu acho que eu vou morrer em 2 segundos, em 2 minutos. Parece que é um pouco mais, parece que é, como é que eu posso dizer? Sempre esse efeito de ação, depois da reação. Então meio que vai mostrando como que é indo e como é que é vindo. Vai dando essa meio que, como é que eu posso dizer, contextualizando é assim mais ou menos o que acontece. Não é exatamente dessa forma, mas é mais ou menos essa. Mas essa conotação. Então, tipo, bom, vocês entenderam? Vocês entenderam que é difícil e que é meio que assim o tempo todo. Tipo, isso que eu acabei de fazer, essa tentativa de explicação, ela meio que se passa na minha cabeça a todo segundo. E tipo, mesmo que não a todo segundo, mas de uma forma muito recorrente. Qual o motivo? Aí que eu acho que eu vou morrer. Né? É meio que assim que eu posso falar. Por quê? Como se passa muita coisa em muito pouco tempo, é como se eu tivesse esse pouco tempo só para conseguir processar aquilo, e meio que foda-se, é isso, tipo, joga a informação, você vai ter que dissolver ela toda até entender algo. Mas aí, ao mesmo tempo que joga algo que dissolve, joga algo que levanta. Então meio que fica esse tentativa de equilíbrio, né? E aí, tipo assim, qual que é o maior problema disso? É porque quando dissolve, ela já vai muito, meio que parece, vai muito rápido. Então, tipo, é como se fosse, BUM! Algo muito forte. Aí você vai ter que entender passo a passo como aconteceu aquilo. E aí, ao mesmo tempo que tá indo, esse efeito em cadeia de várias e várias e várias, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, meio que tá fazendo assim, ó. Pensa assim, caiu uma bomba, soltou fumaça. Ao mesmo tempo que a fumaça espalha, ela contrai. Entende? Tipo isso. Ao mesmo tempo que a fumaça ela vai espalhando, muitas vezes, ela meio que vai contraindo ao mesmo tempo. Então meio que ela vai espremendo até ela conseguir chegar no ponto que ela quer. E aí, ao mesmo tempo que me traz uma resposta, me traz uma pergunta. Eu sei que parece muito corriqueiro, mas é um pouco mais complexo que isso. É tipo, muita coisa acontecendo não, muita coisa se passando, e ao mesmo tempo que
tá se passando, realmente se passa, vai se passando, se passando, se passando, se passando. E aí a massa, ela vai meio que diminuindo, portanto, expandir, ela contrai. É mais ou menos essa a ideia. Então, meio que é isso que segura. Meio que é isso que segura como as coisas elas acontecem. E ao mesmo tempo que você vai entendendo isso, você começa a pegar mais pontos para poder entender melhor por que essa massa está contraindo. Então você pega um ponto aqui, você pega outro ponto ali, você pega outro ponto aqui, você pega outro ponto aqui. E cada ponto que você pega, ele reage de uma forma. Ele vai reagir de uma forma, depende de quanto aquele ponto foi essencial para sua conclusão. E aí esses pontos vão se tornando cada vez mais recorrentes. E aí, tipo, para você não ter que chegar de novo naquela conclusão, você começa a pegar algo pelo caminho. E aí você vai fazendo isso de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Só que uma mente jovem é mais fácil, porque você consegue falar. Não que uma pessoa velha não consegue falar, mas ela fica mais, geralmente, né, retraída por seus próprios pensamentos, já que chega a uma certa idade, um certo ponto da vida, em que você meio que já entendeu que é desse jeito mesmo e não vai mudar, então você não vai perder seu tempo tentando contextualizar tudo que as pessoas falam de uma forma que valha para muitas coisas. Pode valer para você, pode valer para a pessoa que está falando, pode valer para a pessoa, para os dois, pode valer para outra pessoa que não esteja naquela situação e a pessoa acaba falando por... Enfim, aí já começa outro ponto e é mais pesado ainda. Mas enfim, quando você tenta contextualizar o que as pessoas vão falando, parece ficar mais fácil. E realmente é mais fácil. Porque você consegue enxergar coisas nas falas das pessoas em que você mesmo faz às vezes. Então você começa a entender melhor como aquilo funciona. Porque ao mesmo tempo que você está julgando uma pessoa, ou pelo menos entendendo da forma completa que a pessoa quer dizer aquilo, você acaba se isolando mentalmente para poder entender aquilo, e fisicamente você ainda está lá por uma questão de que você não saiu. É isso, porque você não saiu para pensar e a vida é assim. Você só tá lá isolado mentalmente, a pessoa tá falando, você tá assim, caraca, que porra é essa? Aí, tipo, a sua cabeça, ela vai fazer exatamente esse efeito de jogar as informações e depois contrair para que você talvez consiga buscar algo dentro dos caminhos que vai te jogar para um contexto melhor daquela situação. E isso, assim, vai fazendo as pessoas inteligentes. Ou, sei lá, os loucos, talvez. Ou os gênios, ou os sábios. Não sei, mas é uma dúvida, não? Você conseguir entender o que leva o pensamento a um nível acima da normalidade é você entender muitos pontos pessoais seus e conseguir ver como há ou não uma discrepância da forma que a pessoa quis dizer aquilo, ou que você também quis dizer aquilo. Então, tipo, às vezes você está falando de uma forma em que as outras pessoas estão entendendo de outra. E aí, ao mesmo tempo que as pessoas estão entendendo de outra forma, elas também começam a duvidar de questões próprias.
E é por isso que é difícil você ter um diálogo que seja altamente reflexivo ou às vezes até imoral, que incomode as pessoas. Porque um discurso que incomoda as pessoas é difícil de ser aceito. E isso geralmente está muito em campanhas, em, sei lá, jornais, em, sei lá, entrevistas. Quando você provoca as pessoas de forma que elas não entendem, se aquilo fizer sentido para elas, claro, elas vão buscar dentro delas mesmas respostas que talvez façam aquilo sentido de alguma forma, mesmo que ela não concorde. Mesmo que ela não concorde. Se aquilo fazer sentido para ela de alguma forma que seja mais profunda do que ela mesma consegue entender, ela vai ter que diminuir até encontrar onde aquilo faz sentido para ela. E aí, quando ela encontra onde aquilo faz sentido para ela, ela começa a poder decorrer sobre aquilo. E se aquilo já fizer muito sentido para ela precisa absorver o que vem por trás, lá ele, absorver o que vem por trás e conseguir crescer naquilo. É mais ou menos isso. Bom, esses foram os pensamentos diários. Gente, talvez vocês não acreditem, mas isso tudo que eu falei agora foi o que acabou de se passar na minha cabeça. Não foi algo que eu já tinha pensado, ou já tinha, só não sabia explicar. Mas foi algo que eu só fui soltando, assim. Tipo, tudo que eu tinha preparado pra falar não aconteceu. O que eu tinha preparado pra falar parece que já tem muito tempo. Porque foi algo que aconteceu na casa de um amigo meu, veio um pensamento meio que assim, tipo, meio que do nada não, já com outros, né, com outros carregados. E aí só soltaram assim, eu falei, caraca, seria maneiro gravar falando sobre isso. Mas no final das contas acabou que eu simplesmente esqueci, porque quando eu cheguei aqui já estava pensando em outra coisa, de outras formas, de outros pensamentos. Então meio que não para, sabe? É difícil, mas também é uma das formas que eu acho que é o que me mantém vivo. Mas é isso, né? Acabou que terminou um pouco triste, mas tá tudo bem. Triste pra mim, né? Mas tá tudo certo. Vambora.